Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo que enfrenta a LDU na quinta-feira no Morumbi com a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera, o mesmo que apitou o jogo entre São Paulo e LDU, quartas de final da Sul-Americana em 2023. Na oportunidade o São Paulo venceu no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vai funcionar o fundo, que já foi aprovado pelo Conselho de Administração e tem a promessa ou objetivo de transformar a base do São Paulo. O fundo de Cotia pode receber até 350 milhões de reais em aportes. A tendência é que o fundo Galápagos aporte logo de cara 150 milhões de reais. E há a possibilidade de mais 50 milhões do Fundo Galápagos e de outros 150 milhões de Evangelos Marinax, o magnata grego, que é parceiro nessa iniciativa. O que o São Paulo vai fazer com os primeiros 150 milhões que serão aprovados e aportados? 50 milhões serão utilizados para pagamento de dívidas de todo o clube, ou seja, inclusão do departamento de futebol profissional. Outros 100 milhões serão investidos de forma exclusiva na base. São 22 milhões de reais para a contratação de jogadores, 15 milhões para infraestrutura e tecnologia de Cotia, além de 63 milhões de reais para capital de giro. Todo o dinheiro, exceto do pagamento de dívidas, fica restrito à base. Não vai haver, por exemplo, contratação de atletas para o time de cima com essa grana que vem do fundo. A Galápagos não terá participação nos direitos dos atletas. Ela passa a ter 30% do valor do fundo e fica com uma fatia do lucro que o São Paulo obtiver com as vendas dos jogadores. É dessa maneira que o fundo foi constituído e foi aprovado no Conselho de Administração. Ele agora precisa da aprovação do Conselho Deliberativo em reunião que acontece no mês de setembro para começar a operar. Bora fechar o vídeo para falar sobre Hernan Crespo, técnico do São Paulo, garante vitória na próxima quinta-feira. Você sabe, São Paulo e LDU se enfrentam na quinta-feira no Morumbi, jogo que vale a classificação para a semifinal da Libertadores, pelo fato de ter perdido por 2-0 na altitude de Quito. São Paulo só passa a se vencer por 3 ou mais gols de diferença. Uma vitória por 2 gols, 2-0, 3-1, 4-2, leva a decisão para pênaltis. Depois de perder para o Santos por 1-0 com o time reserva, nesse domingo na Vila Belmiro, Hernan Crespo disse o seguinte a respeito do confronto contra a LDU. Abre aspas para ele, a gente vai ganhar. Quinta será um jogo mental e estaremos bem. Crespo ainda completou com a seguinte frase, não posso convencer ninguém, é acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas, a gente vai ser eliminado ou passar. Se passar será histórico, épico. Não quero perder a oportunidade de viver uma coisa histórica com a camisa do São Paulo. São Paulo, na minha opinião, tem chances de classificação. É óbvio que ficou muito difícil, mas vencer por 2-0, por toda a superioridade que o São Paulo mostrou na altitude de Quito, me faz imaginar um placar razoavelmente normal. Acho difícil fazer 3 gols, mas acho que dá para fazer 2 gols. Importante contar que o São Paulo poupou titulares, Ferreira, que pode ser opção para o jogo de quinta-feira, acabou saindo, sendo substituído e causando preocupação, mas ele teve apenas cãibra. Não é problema para o jogo, estará garantido na volta. Já o Luciano, que voltou a perder gols na partida contra o Santos, vai precisar melhorar urgentemente a sua condição para ter a oportunidade de ajudar o São Paulo. Queria que você usasse o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo, que precisará resolver um problema importante se quiser passar de fase. Derrota por 2-0 contra a LDU na altitude de Quito obriga o São Paulo a marcar gols. E aqui que vem o grande dilema. São Paulo, no seu ataque, parou de fazer gols. Dos últimos 4 jogos, apenas uma bola nas redes, aquele gol do Dineno que valeu a vitória contra o Botafogo. Nos outros 3 jogos, derrotas e nenhum gol marcado. São Paulo perdeu para o Santos com o time reserva no final de semana 1-0. São Paulo perdeu para a LDU em Quito, desperdiçando um caminhão de gols 2-0. E havia perdido para o Cruzeiro em Belo Horizonte no jogo em que o São Paulo foi bem, criou oportunidades, incomodou, mas também fracassou na hora de finalizar. E é exatamente esse retrospecto negativo do ataque associado à falta de centroavantes, vale a lembrança de que Caleri, Rian Francisco e André Silva estão lesionados e fora do restante da temporada, que causam preocupação no torcedor e também na comissão técnica, embora tenha registrado para vocês na manhã dessa segunda-feira que Hernan Crespo está cravando a vitória e a classificação do São Paulo na partida da próxima quinta-feira. Só para completar o noticiário, o tricolor contar que a LDU, poupando titulares, perdeu nesse final de semana no Campeonato Equatoriano, derrota por 4-2 para a Universidade Católica. O time do Thiago Nunes é o terceiro colocado no Campeonato Equatoriano, 48 pontos conquistados.
Só para completar, registrar também que o São Paulo assinou a renovação do contrato de um menino da base chamado Cauã Edmar, meia de 16 anos de idade, que assinou um novo vínculo com multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros. Jogador que na atual temporada pelo Sub-17 tem 30 jogos e 2 gols marcados. Informação exclusiva no São Paulo, o Tricolor já começou a debater como profissionalizar as categorias de base. Cotia vai passar por uma enorme reformulação assim que o Conselho Deliberativo aprovar a criação de um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. Júlio Casares, presidente do clube, tem se reunido com grupos de conselheiros para assegurar a aprovação em votação que vai acontecer muito em breve. Em paralelo a isso, uma equipe formada pelo São Paulo debate nomes que podem assumir as categorias de base do São Paulo. A ideia é profissionalizar absolutamente tudo e contar com os melhores do mercado. Queria citar 2 nomes que têm sido debatidos dentro do São Paulo com investidores. O pessoal da Galápagos participa dessa iniciativa, até porque vai ser responsável por um aporte inicial de 200 milhões de reais. Pois bem, Sandro Orlandelli, que hoje atua como diretor técnico do FC Dallas na Major League Soccer, é um nome que agrada bastante. Alguém com passagem por Internacional e também como chefe de scout do Manchester United e da CBF. Outro nome pretendido pelo São Paulo, Gustavo Grossi, argentino e responsável por uma transformação no River Plate. Você vai lembrar que o River na Série B do Campeonato Argentino acabou tendo como grandes protagonistas o Marcelo Gallardo como técnico e o Gustavo Grossi na formação das categorias de base do clube. Hoje o River é um dos times que mais revelam jogadores na América do Sul. O Grossi ainda passou pelo Internacional, também trabalhando com a base, e nesse momento atua na Federação Argentina de Futebol, cuidando do projeto de Copa do Mundo e também de formação de atletas. Então, Gustavo Grossi e Sandro Orlandelli hoje são os nomes mais cotados para assumirem as categorias de base do São Paulo, que promete revolucionar o futebol brasileiro. A ideia do São Paulo é, com dinheiro para contratar os melhores atletas sub-20 da América do Sul, se transformar numa potência ainda maior do que a do Palmeiras, que já garantiu mais de 2 bilhões de reais de vendas de atletas somente com jogadores formados na base nos últimos 10 anos. Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar como foi, do ponto de vista financeiro, o primeiro semestre do Tricolor em 2025. Para começar, contar que o São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano com um déficit de 33 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo gastou 33 milhões a mais do que arrecadou. Embora a projeção para o primeiro semestre apontasse um prejuízo superior a esses 33 milhões de reais na casa dos 60 milhões. Então dá para dizer que apesar de ter ficado no negativo, o São Paulo ficou com uma marca melhor do que aquela que já se imaginava. Só para lembrar que o prejuízo no ano passado, ao longo de todo o ano, foi de 287 milhões de reais. Importante contextualizar que nos primeiros 6 meses do ano, São Paulo também conseguiu diminuir sua dívida bancária de 258 milhões para algo na casa dos 216 milhões. É uma queda de 17%, que faz com que o endividamento bancário do Tricolor remeta ao ano de 2023. Em 2023, São Paulo tinha esses mesmos 216 milhões de dívidas com o banco. Essa queda tem muito a ver com o capital gerado pelo FIDIC. Foram 135 milhões de reais aproveitados pelo São Paulo, parte dessa grana para quitação de dívidas bancárias, outra parte para custeio de outras dívidas ligadas ao futebol. Ainda restam para o São Paulo pegar desse FIDIC cerca de 105 milhões de reais. Só para completar, registrar que o São Paulo precisou recorrer a um empréstimo bancário de 50 milhões de reais com a aprovação do Conselho Deliberativo. Esse empréstimo bancário já estava previsto no orçamento para 2025, contar também que o futebol gastou 78 milhões de reais a mais do que estava estipulado para os 6 primeiros meses do ano. Até por isso você viu uma série de vendas, várias delas com preços extremamente baixos. Importante registrar, para completar, que de janeiro a junho, São Paulo conseguiu 107 milhões de reais com vendas de atletas, os destaques para William Gomes e Ângelo, além de mecanismos de solidariedade, algumas das vendas mais recentes, como por exemplo do Henrique Carmo, do Matheus Alves e também do Lucas Ferreira, entram no segundo semestre, porque aconteceram após o mês de junho. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.